Programa Escola do Legislativo. Nós estamos aqui mais uma vez para o nosso encontro do Parlamento Jovem Minas, em Uberlândia, com as escolas estaduais Professor José Inácio, Messias Pedreiro e os colégios Gabarito e São Pascoal. Hoje nós vamos ter mais duas palestras, antes da gente entrar naqueles grupos que a gente definiu na semana passada. Uma das palestras vai ser ministrada pelo Marco Aurélio Souza Mendes, que vai trabalhar com a gente aqui os temas Constituição, Democracia e Sistemas Eleitorais. Eu quero pedir para vocês terem muita atenção nas duas palestras de hoje, que também são fundamentais para a gente aprofundar o nosso trabalho a partir da semana que vem. De antemão, já agradecer a presença do Marcelo, que é assessor do vereador Ismar Prado, nosso próximo administrador aqui da casa. Agradecer também a presença da Graziele, que é do curso de Direito da Universidade Federal, e falar para vocês sobre o Marco Aurélio. O Marco Aurélio, ele é pesquisador da FAPEMIG, é do 5º período do curso de Direito da Universidade Federal de Uberlândia, estuda junto comigo, mas, apesar da pouca idade, é uma pessoa com muito conteúdo. Na semana passada, o Deveras lançou o seu 3º livro, no fim do ano lança um outro livro. É uma pessoa muito dedicada, muito esforçada, com um currículo Lattes maior que de muitos professores da nossa faculdade. Então, eu quero pedir para vocês prestarem bastante atenção, ficarem muito atentos, para que no final vocês possam ter uma troca de experiências. Eu, mas a Ellen conversávamos na semana passada que a gente estava com medo das palestras ficarem muito teóricas e ficarem cansativas para vocês. Então, a gente resolveu trazer uma pessoa mais jovem, uma pessoa mais nova, para a gente poder realmente ficar entre nós toda a discussão. Então, a palavra está com o Marco Aurélio, que vai nos brindar agora sobre Constituição, Democracia e Sistemas Eleitorais. Boa tarde, primeiramente. Eu queria agradecer o convite do Lucas para estar presente aqui hoje à tarde. E quando ele falou o tema, que é uma coisa que eu pesquiso no grupo de Direito Constitucional, coordenado pelo professor Alexandre Valmont, docente de Direito Constitucional da Universidade Federal de Uberlândia, eu decidi separar a respeito dos sistemas eleitorais de democracia, porque é um tema que está em voga nesses debates sobre reforma política e sobre todo o ordenamento da Constituição e como ela está sendo moldada nesses anos eleitorais de agora. Portanto, a minha exposição ela vai ser bem informal, mas assim, informal na apresentação, porque eu tentei trazer conceitos que são bem formais e jurídicos e densos, mas de uma forma apresentável, para as pessoas poderem entender melhor. Então, ela vai sair de um âmbito mais geral até ir do elemento mais específico, que é falar um pouco sobre democracia, sobre a importância da Constituição e do estudo democrático, para chegar realmente no ponto específico, que são a análise dos sistemas eleitorais. Bom, primeiramente, a democracia na Constituição, ela pode ser considerada um grande princípio, não só jurídico, mas um princípio ético a ser seguido pelo Estado e pelos integrantes do Estado, ou seja, as pessoas que têm o caráter de cidadão. A democracia, ela é um grande objetivo da Constituição, porque a partir do momento que ela traça esse valor jurídico, ela quer dizer que todos os pleitos e leis, a partir do momento que se baseiam dentro da Constituição, eles têm que ser validados pelo elemento democrático, pelo debate, pela pluralidade. E a partir do momento que você considera ela como um valor ético, como um valor extrajurídico, ela tem um fim de legitimar o objetivo desse Estado, ou seja, de legitimar a conduta dos entes dentro desse Estado. Portanto, a democracia, como um princípio, ela tem esses dois aspectos, de você agir de determinado modo e também de você não agir contra esse modo que a própria Constituição preza. Uma medida, as duas medidas, na verdade, que mais representam a democracia direta dentro da nossa Constituição, são duas, que é através das consultas populares com o plebiscito e o referendo,
que é uma medida efetivamente de participação do cidadão diretamente na democracia, que a regra do nosso sistema é a representatividade, é você votar em uma pessoa e você dar esse poder dessa pessoa representá-la no Congresso e nos poderes constituídos, executivo e legislativo. Mas o plebiscito e o referendo, ele retoma aquele conceito grego de democracia, de trazer o povo diretamente em contato com os temas que são mais importantes para ele e poder legitimar diretamente dentro do povo, e não com um representante que você votou. E a segunda ferramenta é a lei de iniciativa popular, que não sei se todo mundo sabe, mas a população em si pode propor uma lei de iniciativa própria, desde que ela cumpra os requisitos constitucionais. E quais são esses requisitos? 1% de subscrição do eleitorado de todo o país, com distribuído dentro desse 1% de, no mínimo, 30% em 5 estados, pelo menos. Então, assim, é uma iniciativa muito difícil, realmente, você conseguir 1%, mas distribuído dessa forma, em 5 estados, com um mínimo de 30% do eleitorado em cada estado. Mas é um projeto de iniciativa popular, que a partir do momento que você consegue esse quórum de minoria, esse projeto entra em trâmite na Câmara dos Deputados e começa a tramitar como se fosse um projeto de lei designado pelos próprios deputados internamente. Bom, a Constituição, o que ela representa hoje no país, dentro de seus vários aspectos? A Constituição não é só um documento formal, não é só um documento jurídico e não importa só para o estudo do estudante de direito, apesar de ter uma disciplina chamada Direito Constitucional, ela, na verdade, ela importa para um estudo de toda a política, de todo o povo, porque a Constituição ela impacta na vida das pessoas em todos os aspectos, seja direto ou indiretamente. Apesar do direito se preocupar com um estudo mais aprofundado de como a Constituição é construída, de como uma Constituição ela vai ser validada dentro da sociedade, de como se vai comportar esse povo perante a Constituição ela tem uma análise muito mais além disso, uma análise que ela se liga muito mais à política do que ao direito. E essa carta de conteúdo político, que é o que a Constituição vai representar nesse nosso debate, ou seja, um dos lados da Constituição que eu vou enfatizar é sobre essa Carta de Direitos Políticos, ela quer consecutir esse próprio objetivo que ela proporciona, que é o objetivo democrático, que no artigo 1º e no artigo 2º é onde a gente observa claramente esses objetivos, mas sem querer ficar lendo letra de lei ou se ater a esse tipo de conteúdo, quando você fala sobre a Constituição como o objetivo democrático, ela quer dizer o seguinte: olha, nós temos um mote, a democracia, nós temos uma forma de organização, então, a partir daí, todas as normas que vão suceder dentro da própria Constituição e as normas que sucederão após a Constituição, sejam elas leis ordinárias, leis complementares, os próprios códigos, como na forma de decretos ou de leis ordinárias, todos devem seguir esse padrão que a Constituição institui. E isso só é possível porque a Constituição, por si mesma, ela tem algo chamado de força normativa. E é o que um teórico muito importante chamado Conrad Hess, ele vai escrever num texto chamado A Força Normativa da Constituição. Essa força normativa da Constituição é o que consegue deixar a democracia de ser um mero princípio abstrato, porque a partir do momento que a gente faz todo esse discurso muito bonito em cima de pleitos democráticos, de que devemos respeitar direitos e garantias políticas e garantias fundamentais, não violações, leis que se sucedem, respeitarem os artigos da Constituição, isso tudo é um plano abstrato. E que, se a Constituição não tivesse uma força normativa real, uma força normativa eficaz, na verdade, isso nunca passaria de um plano de ilusão, do plano abstrato. Porque, se você desrespeitar esses parâmetros constitucionais, é o que enseja no que a gente chama das ações diretas de inconstitucionalidade, dos mandados de segurança, e é isso que prova, olha, a força democrática da Constituição está aqui dentro, eu tenho tais artigos que falam sobre isso, e houve uma violação acerca disso. Então, eu tenho ferramentas dentro da própria Constituição
que podem provar isso para mim. Por isso que a Constituição, se ela não tiver uma força normativa e não tiver quem atue em cima dessa força normativa, ela não passa de um documento de papel. E um documento de papel que as pessoas poderiam passar por cima. E o que, na verdade, o objetivo da Constituição é totalmente o contrário. Agora, falando sobre democracia, por ser um aspecto muito abrangente, eu vou separar um ponto da democracia que se chama sufrágio. E o que é o sufrágio? O sufrágio nos remete diretamente ao conteúdo do que é o voto, de como as pessoas votam, de o que são os direitos políticos. E é sobre esse aspecto da democracia que eu quero trazer agora, depois dessa explanação geral sobre o que seria a força da Constituição e sobre qual seria a importância de você entender isso quando você vai analisá-lo. Sufrágio, na verdade, ele significa uma aprovação. Significa que você quer concordar com algo, você dá a sua anuência, a sua concordância sobre determinada coisa. Então, o que significa a expressão altamente consagrada na Constituição que se fala sufrágio universal? Seria uma concordância ampla da população, a possibilidade de todos poderem exercer esse direito. Então, o sufrágio, na verdade, ele é um grande direito. Ele é um grande conteúdo, que dentro do sufrágio você vai ter uma ferramenta que pode dar o exercício dele. Essa ferramenta é o voto. E quando você dá a característica de universal, é quando você remete a todas as lutas históricas sobre a ampliação do voto, para tirá-lo do caráter censitário, tirá-lo do caráter vinculado a uma etnia, e de qualquer outra coisa que você cerceie esse direito ao voto. Então, o sufrágio universal ele tem que ser entendido como esse grande direito, esse grande grupo de faculdades e obrigações que se colocam em cima dessa pessoa chamada cidadão. E a ferramenta de exercício desse é o voto. Portanto, através do voto, existem diversas maneiras de você exercer o voto. E esse que é o grande debate que se dá hoje, não só no Brasil, como também nos outros países, que é qual a melhor maneira de se fazer o exercício do voto? Qual seria a maneira mais democrática? Qual seria a maneira que você ensejaria a melhor democracia? Num conceito que você retoma até a ferramenta aristotélica, em que a democracia, na verdade, não significa uma igualdade plena, com o oferecimento de todos os direitos a todos. Na verdade, a igualdade ela deve ser ponderada pelo o momento, pela inclusão social em que se encontra determinado cidadão que você vai analisar. Então, qual seria a melhor forma de você distribuir essa igualdade com o voto, onde você estaria exercendo melhor essa feição da democracia, que é você possibilitar que as pessoas desiguais tenham chances igualmente iguais, o que não significa que você oferecer as mesmas ferramentas para todos, você está oferecendo chances igualmente iguais. Há uma grande distância entre você dar simplesmente uma ferramenta, até mesmo se basear na Constituição, mas você não garantir que essa ferramenta seja eficazmente exercida por toda a parcela da população. E esse que é o debate quando se diz sobre sistemas eleitorais e democracia. O sistema mais antigo e o sistema mais clássico é o sistema majoritário, e é o sistema que leva mais a lógica do que a proporcionalidade da democracia. O sistema majoritário, ele é, basicamente, ganha-se o candidato que recebe mais votos. Então, faça uma lista, e dentro dessa lista é colocado os candidatos com do maior ao menor número de votos, observe-se o número de vagas, e os candidatos são aprovados perante essa lista. Essa forma do voto majoritário, no Brasil, ela é aplicada nas eleições dos cargos do Executivo, ou seja, presidente, vice-presidente, governador, vice-governador, prefeito e vice-prefeito, todos os cargos do Executivo. E, no caso brasileiro, o voto majoritário é exercido em 2 turnos. O problema do voto do sistema majoritário, que quem estuda ciência política e direito constitucional a fundo critica, seria essa falta de proporcionalidade com os pequenos grupos da sociedade, em que o voto majoritário não leva em consideração as necessidades emergentes, e que se você tem
determinado grupo social que consegue controlar uma maioria, seja de forma financeira ou de forma de um poder até mesmo coercitivo, o voto majoritário ele vai ter importância para essa parcela, porque eles vão conseguir obter um maior número de pessoas. E não significa que quem foi eleito nessa forma de voto, na verdade, representa todos os grupos que efetivamente votaram ou gostariam de votar. E o voto majoritário ele começa a entrar em desuso quando você analisa diversos países do mundo, por exemplo, a Alemanha, a Espanha, Portugal e, se não me engano, acho que Dinamarca e Noruega também, que eles vão usar o que é chamado do sistema distrital misto, que é o que eu vou chegar mais para o final. Dentro do sistema majoritário, então, dentro dessas críticas, foi proposto o sistema proporcional, e que no Brasil ele é utilizado para as eleições dos cargos do Legislativo, seja federal, estadual ou municipal. E o sistema proporcional ele tem um caráter duplo. E o que seria esse caráter duplo? Você leva em consideração os votos do candidato e os votos do partido. E ele entrou em vigor no Brasil desde 1932, com o Código Eleitoral antigo, que é o Código Eleitoral de 1932. E passado 1965, com o novo Código Eleitoral, que é o que está em vigor agora, também adequou-se o sistema proporcional para a eleição desses cargos. E o que seria o voto proporcional em dois sistemas, que é o que acontece aqui? Na verdade, você tem um número mínimo, chamado de coeficiente partidário. O partido que não obter um número fixo, que é calculado através do número de vagas oferecidas, com o número de votos válidos, ele não consegue nem colocar um único candidato, se ele não obter esse quociente fixo. Esse quociente é o que é chamado de cláusula de barreira, que é o que barra, geralmente, a entrada de pequenos partidos que não conseguem expressividade para dentro do Congresso. Porque, apesar de, se o candidato obter uma votação expressiva, mas o conjunto do partido não obter uma votação grande, o partido está fora, por causa dessa cláusula de barreira. Depois de você passar essa cláusula de barreira, então, por isso que é chamado de binário, você tem a segunda parte, por isso que é em duas fases. O número de lugares que cada partido vai poder ter é definido pelo número de votos do partido, dividido pelo número de votos das cadeiras. Então, aí você tem um segundo quociente, que aí seria o quociente partidário. Esse quociente partidário, ele é o que vai definir quantas vagas cada partido vai poder indicar. E aí o candidato ele é eleito dentro do partido através do quociente majoritário, ou seja, do candidato que mais foi votado, o candidato que menos foi votado. Qual que é o problema desse tipo de sistema? Primeiro que ele é muito complexo. Complexo na seguinte forma: pouca gente entende do cálculo desse quociente partidário e desse quociente eleitoral. E muita gente confunde que são os dois, e não sabe também, quando vota no candidato, da importância que tem o voto do candidato para o partido. Então, você pode ter, às vezes, a anacronia de um cara que não recebeu um único voto ter sido eleito. Como? Vou dar um exemplo. Você tem 4 candidatos num determinado partido X. E suponhamos que esse partido, contabilizando um número total de votos, consiga passar essa cláusula eleitoral, ou seja, passa a cláusula de barreira, e ele tem direito a vagas dentro do parlamento. Ótimo. Só que os votos do partido, na verdade, quando você for olhar, eles foram praticamente puxados por um único candidato, que ele, sozinho, conseguiu praticamente um número de 70% dos votos do partido. Um candidato. O segundo conseguiu, vamos supor, uma média de uns 20. O outro 10 e o outro nada. E dentro desse partido, dividindo por aquele quociente eleitoral que eu falei, o número de votos do partido pelo número de vagas, esse partido conseguiu 4 cadeiras no parlamento. Quando você vai colocar na lista, se ele tem 4 candidatos apenas, os 4 primeiros, o mais votado, o segundo mais votado, que teve uma votação inexpressiva, quem é o quarto, que não teve nenhum voto? Ele entra. E, por isso, as pessoas criticam esse tipo de sistema eleitoral,
porque os partidos geralmente utilizam de legendas de aluguel ou candidatos de aluguel, que seriam uma espécie de candidato que teria um grande nome, não representaria, na verdade, os ideais do partido, mas agregaria muitos votos para poder puxar determinados candidatos nessa lista fechada, que é formada dentro do partido através do voto majoritário, que não conseguiriam consagrar se, na verdade, eles se elegessem sozinhos. Então, essa que é a grande crítica do voto proporcional da forma que é feita hoje. Então, existem, majoritariamente, no mundo ainda, outros dois sistemas, que é a utilização do sistema distrital, que é o que entrou em discussão no Congresso através dessa PEC, que eu vou falar no final, e o sistema misto, ou também chamado de distrital misto, que é o que mistura o voto proporcional com o voto majoritário. O sistema distrital, ele basicamente tenta simplificar a coisa, dividindo o território em muitos distritos. O partido só poderia indicar um candidato por distrito, e o candidato ele se atearia na sua campanha dentro do distrito. Qual que seria a justificativa desse sistema? Você baratearia a campanha e, teoricamente, o candidato ficaria vinculado ao distrito, o que é mentira. Segundo a Associação Brasileira de Ciência Política, não existe uma comprovação científica de que o candidato que é eleito dentro de um distrito ele se vincula à população daquele distrito. E quando você vai analisar a sistemática do voto distrital, ele lembra muito o sistema das oligarquias da República Velha, da antiga política do café com leite, na política dos governadores. A partir do momento que o partido só tem direito de indicar um candidato por distrito, os partidos menores vão ou ficar sem candidato em alguns distritos, ou eles não vão ter recursos para poder gerir o candidato do próprio distrito. Então, eles acabariam sendo massacrados pelos grandes partidos, que teriam um financiamento maior e que poderiam colocar um candidato em cada distrito. E o pior, se esse partido, com uma gerência de campanha bem estruturada, conseguisse ganhar em todos os distritos, nada impediria que o parlamento inteiro fosse de um único partido. Então, essa é a crítica do sistema distrital. O sistema distrital possibilitaria um maior domínio de um único partido, de uma única ideologia, e ele diminuiria ainda mais a pluralidade dos debates. Quem aceita o sistema distrital, a maior crítica que faz é por causa do sistema pluripartidário como o nosso, porque diz que o sistema pluripartidário ele desfoca o caráter da democracia de vinculação do candidato ao partido. O que, em tese, acontece, mas, na verdade, não é por causa do sistema pluripartidário. O sistema pluripartidário é uma característica muito boa, muito grande da democracia, e que fomentaria, sim, o debate se, na verdade, os partidos tivessem uma vinculação ideológica maior e representassem realmente partidos diferentes. E o que você tem hoje, na verdade, seriam coligações com uma mudança apenas no nome, mas ideologicamente não haveria muita diferença. As pessoas hoje não se perguntam o que é um programa de governo, o que é um plano de governo, porque não tem. Os partidos, muitas vezes, o que apresentam são coisas ilusórias, irreais ou até impossíveis de se realizar. Por isso, o sistema misto, que é o adotado na Alemanha, ele tenta corrigir essas anacronias dos três sistemas anteriores. O sistema misto, ele coloca metade dos candidatos seriam eleitos pelo voto majoritário no sistema distrital. Não, perdão, metade dos candidatos no voto majoritário pelo sistema proporcional. A outra metade seria eleito pelo sistema distrital majoritário. Então, ou seja, você uniria alguns candidatos eleitos pelo voto da maioria, ou seja, pelo número de votos, e a outra parcela pela representatividade proporcional dos grupos que representariam. Seria, teoricamente, melhor que apenas a adoção do sistema proporcional do sistema majoritário. Mas, ainda a crítica que os estudiosos e os publicistas da ciência política fazem é que, na verdade, eles não corrigem ainda essa anacronia da representatividade no Congresso dos grupos minoritários, porque uma parcela do voto majoritário, ainda, mesmo sendo uma pequena parcela, ainda aconteceria a mesma coisa, dos grupos de poder terem um maior controle sobre aquele sistema.
e da parte proporcional ser uma parte inexpressiva, porque quando se refere à proporcionalidade, na verdade, você tem que dar uma proporcionalidade ampla e não uma restrição dentro dessa proporcionalidade. Por isso que o sistema distrital misto talvez ainda não seria a melhor solução. Acontece o seguinte, agora, quando você vai, isso é o debate de doutrinas e, sim, publicistas internacionais. Quando você chega no Brasil, existem duas correntes, e que nenhuma delas adota uma medida eficaz. E aí o que eu vou falar agora são dois pontos. É uma PEC que existe no Congresso, e é aquela que sai em todos os noticiários sobre a reforma política, que é a PEC 187 de 2007. E eu vou falar de um projeto de lei apoiado pela OAB, e não é nem PEC, é projeto de lei ordinário, ou seja, com aprovação mais fácil. É apoiado pela OAB e por uma coalizão de diversos intelectuais do país e de um grupo que se denomina de Eleições Limpas e Coalizão Democrática, que tenta fazer uma alteração em diversas legislações esparsas e que eu vou deixar como último ponto. Bom, a PEC 187 de 2007, ela, na verdade, uma reunião de apensos, que seriam você colocar em anexo diversas outras PECs que, desde a década de 90, tentam promover a reforma política. Então, em 2007, todas elas foram juntadas em uma só, lógico, pela temática, e aí, a partir dessa única PEC, eles estão debatendo todas essas reformas. O que acontece? A primeira pauta de reforma foi a tentativa da implantação do voto distrital para todos os cargos do Legislativo e do Executivo, que é o chamado do distritão. O que seria o distritão? Transformar o Estado da Federação num grande distrito, transformar depois regiões em eleições municipais com um determinado X de população em outros pequenos distritos e o candidato atuar só dentro daquele distrito pelo voto majoritário. Não passou esse distritão, porque houve-se aquele mesmo debate do voto distrital, da baixa representatividade proporcional e do controle pelo voto majoritário de poucos grupos de poder. E só uma questão de curiosidade, apenas 4 países eles utilizam o voto distrital dessa forma proposta na PEC. Afeganistão, Jordânia, Vanuatu e Picairne, que é um país perto da Cisjordânia, no Oriente Médio. E que, ressalvadas as discussões, talvez não sejam grandes parâmetros de análise de democracia na forma de sufrágio. O segundo ponto foi a recusa do sistema distrital misto, daquela forma que eu expliquei como é aplicada na Alemanha. Foi recusada de 369 a 99 votos. O terceiro ponto é a recusa do sistema proporcional de lista fechada. O que é o sistema proporcional de lista fechada? Proporcional é aquela forma do sistema que eu expliquei. Lista fechada seria você votar meramente apenas no partido. É isso que se diz. Quando você vai explicar sobre lista fechada e lista aberta, é essa a diferença. A lista aberta, você vota efetivamente no candidato. A lista fechada, você vota no partido. Por que existe esse debate com as diferenças? Quem é a favor da lista fechada diz que, a partir do momento que você vota no partido, não tem importância o candidato que está lá dentro, porque o que você quer efetivamente não é uma pessoa que te represente, mas sim um programa de governo que te represente lá na frente. Por isso que você votar no partido, você estaria votando no programa, e independente de quem executaria. Se o candidato estivesse executando ou não, aí seriam outros tipos de medidas judiciais que poderiam caber, como destituição de mandato, ou sanções do partido, e entre outras medidas. Mas, a partir do momento que você vota numa lista fechada, você estaria votando efetivamente num programa partidário. E aí, você obrigaria os partidos a realmente criarem ideologias, porque eles só iriam atrair votos se eles fossem diferentes. Se os partidos fossem os mesmos, na verdade, não teria diferença você votar em um ou no outro. Então, seria até uma forma de você obrigar os partidos a trabalharem melhor esses planos de governo. Na lista aberta, que você vota no candidato, quem é a favor desse tipo de sistema, dentro do voto proporcional, fala que quando você vota no candidato, você está mais próximo dele, é mais fácil de você exercer
determinado tipo de fiscalização sobre cumprimento ou não do que ele faz. Ambos têm suas críticas e conclusões, aí cabe ponderar. Não tem a lista fechada ou a lista aberta, não é melhor uma que o outro. Existem tantos pontos positivos como pontos negativos, como coloquei agora. Agora, 2 propostas já foram aprovadas através da PEC 187 de 2007. Fim das coligações, fim das coligações foi rejeitado, de 236 a 206, mas a reeleição e o mandato de 5 anos foi aprovado agora na Câmara dos Deputados, ou seja, precisa passar pelo Senado ainda, porque como é proposta de emenda à Constituição, ela tem que ser votada em 2 turnos em cada casa. Qual é o problema dessa PEC 187 de 2007? Efetivamente, ela não traz nenhuma mudança que impactaria nas eleições no próprio sistema eleitoral, que é o que nós começamos a discussão. Você, na verdade, estaria ou limitando determinadas ferramentas de voto que são boas, ou seja, o voto proporcional, de certa forma, ele não é ruim, mas ele também não é a melhor forma de se eleger dentro do legislativo. Mas aí você estaria dificultando, através da aprovação do voto distrital, a representação desses pequenos grupos que eu falei. Por isso, a OAB, apoiando essa organização que se autodenomina de Eleições Limpas, ela promoveu uma cartilha e distribuiu nacionalmente para todos os advogados do país. E é um projeto de lei de iniciativa popular, igual quando eu expliquei no começo sobre aqueles requisitos de 1% do eleitorado, 30% em cada estado, dividido em 5 estados da federação. Essa comissão conseguiu esse número de assinaturas e existe no Senado parado um projeto de lei de iniciativa popular, que é chamado de Projeto de Lei de Eleições Limpas e Democráticas. E o que ele visa? Uma alteração no Código Eleitoral, uma alteração na lei dos partidos políticos, uma alteração, lei dos partidos políticos, Código Eleitoral, e acho que lei do financiamento de campanha, isso. Quais são os pontos? São muitos, mas eu vou ressaltar 4 que seriam os principais e que impactariam muito mais que qualquer medida dentro dessa PEC 187 e que, na verdade, seriam medidas positivas. A primeira delas seria a adoção de um sistema híbrido, criado no Brasil. Seria um sistema eleitoral, não existe aplicação igual essa do projeto de lei em nenhum país do mundo, que é um sistema proporcional por paridade de gênero. Que seria o sistema eleitoral por paridade de gênero? Em 2 turnos. O primeiro turno seria uma lista fechada de todos os partidos. O eleitor ele votaria num partido. Então, o partido teria que apresentar efetivamente programas de governo e o plano de execução, caso ele fosse eleito. A partir desse momento, seriam contabilizados todos os votos em cada partido. E seria dividido esses votos pelo número de vagas na Assembleia Legislativa, na Câmara dos Deputados e no Senado. O resultado seria agora esse novo coeficiente eleitoral. E esse coeficiente representaria o número de vagas que cada partido poderia disputar dentro de cada casa eleitoral. A partir desse número, o partido poderia indicar um número do dobro desse. Suponhamos que o coeficiente de um partido seja 5, ele poderia indicar para a eleição 10 candidatos feitos em uma lista organizada pela comissão do partido, pelo diretório do partido, e uma lista alternada por paridade de gênero, ou seja, um homem, uma mulher, um homem, uma mulher. Por que alternância com paridade de gênero? Porque há uma grande crítica de que há uma baixa representatividade das mulheres no Congresso. E, efetivamente, não há uma participação também volumosa que represente esse setor da sociedade. Por isso que a paridade de gênero é uma proposta da OAB de tentar mudar esse cenário do sistema. Bom, feita essa lista, o eleitor ele votaria agora, num segundo turno, no candidato. O partido apresentaria todos os candidatos de cada lista, e os candidatos seriam votados e eleitos através
do coeficiente majoritário, ou seja, do maior para o menor, em alternância de gênero. O homem mais votado, a mulher mais votada, segundo homem mais votado, segunda mulher mais votada, até se preencherem todas as vagas. Esse seria o novo sistema eleitoral proposto pelo projeto de lei apoiado pela OAB. A segunda mudança seria através do financiamento de campanha, que a PEC 187, ela acabou de aprovar o financiamento empresário, ou também chamado de financiamento privado de campanhas, e que, indiscutivelmente, para quem estuda direito constitucional, sabe que é inconstitucional pela nossa Constituição esse tipo de financiamento, e que ainda vai determinar um grande debate sobre isso. Recentemente, o mandato de segurança, que foi impetrado no Supremo Tribunal Federal, porque disse que houve uma falta de decoro na aprovação do financiamento de campanha, não respeitou-se uma regra que existe quando se aprova a proposta de emenda à Constituição. Proposta rejeitada numa sessão não pode ser deliberada em sessão seguinte, ou seja, tem que esperar a próxima sessão legislativa, que é um período, eu acho que de 1 ano, ressalvado se ela for votada por maioria absoluta. Mas não teve essa votação de maioria absoluta. O argumento é de que a proposta de emenda, na verdade, foi uma outra proposta, não foi a mesma. E o Supremo Tribunal Federal decidiu em liminar que foi válida a votação. Então, agora resta esperar se a PEC vai ser realmente aprovada, e ela sendo aprovada, esse debate volta sobre ser constitucional ou inconstitucional. A proposta do projeto de lei do financiamento de campanha é a seguinte: o financiamento empresarial seria terminantemente proibido, com vedações até de penas criminais, ensejando, se descobrisse o financiamento empresarial, seria passível de perda do diploma de eleição, ou seja, o candidato eleito perderia o mandato. O financiamento seria feito da seguinte forma: adequar-se o recurso através do fundo partidário. Então, o partido, quanto maior a expressão que ele tivesse dentro da sociedade, por proporção de votos que ele obteve no pleito anterior, ele teria uma maior possibilidade de conseguir um número maior de recursos. Agora, o financiamento por parte de pessoas físicas seria possível num limite de uma doação por pessoa de até R$ 700. O valor ainda é questionável, porque existem alguns debates de que poderia se diminuir o valor de 700 ou poderia se aumentar para a base do salário mínimo, para ele ser atualizado a cada pleito. Mas o objetivo de colocar um valor bem abaixo das doações que são feitas hoje é você proibir que determinado tipo de setor que invista numa campanha não faça um agraciamento de ajudar o candidato, e sim um investimento, numa espera de troca, posteriormente, de algum favor a ser feito. Essa é a intenção do projeto de lei, nessa parte de vedar o financiamento de altas quantias, por isso estipular um valor bem baixo de pessoa de 700, e uma doação por pessoa. Não poderia ser feita muitas doações de 700. Isso, de certa forma, também baratearia muito os custos da campanha, porque, primeiro, o dinheiro disponível seria muito menor. Então, a partir do momento que o dinheiro disponível fosse menor, o candidato teria que recorrer a outras ferramentas de marketing e promoção que não é feita hoje. No caso, um contato maior do candidato com a própria população que ele se propõe a ajudar. E é esse o intuito do projeto de lei e dos autores e professores universitários que apoiam esse projeto de lei. O terceiro ponto seria através do número disponível de tempo para televisão, rádio e também agora a não proibição de campanha pelos meios informáticos ou de internet. Hoje é muito difícil um partido muito pequeno conseguir um tempo expressivo dentro da televisão e dentro do rádio ou de qualquer outro meio de comunicação. O que aconteceria é que mudaria esse tipo de representatividade através de todos os partidos terem um mínimo igual, e diferenciaria-se esses partidos, diferenciaria-se o tempo de cada partido
através da proporção de representatividade, ou seja, do número de votos que ele obteve no pleito anterior. Quanto maior o número de votos, maior poderia ser essa fatia adicional do tempo que ele conseguiria. Isso, de certa forma, permitiria que os partidos menores pudessem ter uma disseminação maior de sua propaganda política, de seu plano de governo, ou mesmo assim, de quem são os seus candidatos, porque perde-se um pouco dessa feição de quem é os partidos menores, quer dizer, de quem são os partidos menores, quem são os candidatos que compõem esses partidos menores. Esse projeto de lei também visa uma quarta mudança, que é através dos meios de representação direta da democracia. E esses meios de representação direta foram os que eu mencionei no começo, que é o plebiscito e o referendo. Eles mudariam dentro da lei do plebiscito e do referendo as possibilidades de poder ser feito um plebiscito ou poder ser feito um referendo, aumentando o número de possibilidades e adicionaria uma cláusula que tornaria algumas matérias de lei obrigatórias de passagem por plebiscito e referendo antes da aprovação. Então, um desses exemplos é sobre a exploração de recursos minerais, jazidas e outros tipos de corpos geológicos. Então, um exemplo concreto seria a exploração do pré-sal. Se esse projeto de lei entrasse em vigor, mesmo o Congresso aprovando a exploração do pré-sal, teria que ser feito um plebiscito, ver se a população brasileira aprovaria a exploração do pré-sal, porque isso é recurso mineral de interesse da União. Então, o plebiscito, dessa forma, pelo projeto de lei, ele visa ampliar esses interesses que se ligam diretamente aos recursos que seriam investidos dentro da população, nos setores de educação, transporte, das próprias reformas agrária ou urbana, para que a população opinasse, realmente isso vai ser eficaz para essa mudança, para essa reforma, ou isso, na verdade, é uma medida supérflua. E aí, quando você traz o plebiscito dessa forma, o plebiscito não seria feito apenas com uma eleição de um dia para o outro e aprovaria-se num sim ou não, como no referendo. Seria montado todo um debate, seria trazido profissionais da área, no caso, suponhamos, da aprovação do pré-sal, pessoas da geografia, pessoas da sociologia, pessoas da ciência política, do próprio direito, da medicina, de todas as áreas do conhecimento para explicarem sobre os benefícios e os malefícios de determinado tipo de exploração econômica na sociedade e o investimento de seu recurso, se fosse válido ou não. E o projeto de lei acentua isso porque, segundo a visão dessa comissão, o que impede muito as reformas preponderantes no país é o cerceamento desses debates, e que concentra-se tudo na mão de um Congresso que muitas vezes não torna representado os verdadeiros anseios democráticos desses pequenos grupos. Por isso, o projeto de lei, depois de tudo que eu falei sobre essa PEC 187, que seria uma PEC da não esperança, é um projeto que, na verdade, mostra que existem pessoas debatendo eficazmente esse assunto, que não se trata apenas do que passa na televisão ou do que se lê em alguns veículos de comunicação. Os problemas todo mundo identifica, que são ligados à democracia e à Constituição, mas poucas pessoas debatem sobre isso e debatem sobre as verdadeiras reformas que poderiam ser feitas. Uma dessas poucas pessoas seriam a OAB e essa comissão que, através desse projeto de lei, tem uma iniciativa muito grande em trazer pequenas reformas, porque um projeto de lei para mudar o Código Eleitoral, a lei dos partidos políticos, a lei do plebiscito e do referendo, quando se diz em quórum de aprovação, ou seja, do número de pessoas que você precisa para aprovar, é muito mais fácil do que uma proposta de emenda à Constituição. E são mudanças que você, enxergando no âmbito concreto, elas realmente fariam uma mudança significativa e expressiva. Por análise inicial, seriam medidas boas, mas não dá para saber se todas elas seriam realmente boas se não houvesse uma chance de implementá-las. Então, quando você enxerga esse lado para essas pessoas, você percebe que existe gente realmente debatendo sobre todos esses conceitos que eu trouxe no começo, sobre a importância de não desfigurar uma Constituição, de se seguir realmente o que ela preza, a importância de se adequar à democracia
E isso não é necessário você ter um conhecimento muito profundo intelectualmente, assim, num ramo jurídico ou num ramo científico. E são conhecimentos que as pessoas falam quais são os problemas delas, as pessoas trazem para aqueles que entendem do formato científico. Então, por isso que tem que ter esse grande diálogo entre essas duas parcelas da sociedade. E o projeto de lei que tenta mudar o sistema eleitoral através dessa alternância por paridade de gênero, ele é o projeto que, na verdade, ele dialoga muito melhor nesse cenário de trazer a sociedade mais perto da política. Bom, eu acho que eu não tenho mais nada na exposição, acabei falando tudo que eu trouxe, e teria sim mais coisas para falar, mas é que o assunto democracia e Constituição é um assunto muito abrangente, e aí, quando você vai falar sobre ele, se remonta desde a época dos gregos até a época atual, e um debate desse, primeiro que ficaria muito maçante, e depois muito longo. Mas quando você fala em democracia também, dá para você trazer esses assuntos atuais. E por isso que a escolha do sistema eleitoral, eu achei uma escolha importante, porque, primeiro, são poucas pessoas que realmente entendem a diferença de cada sistema. Quando um fala lista aberta, lista fechada, sistema majoritário, sistema proporcional, não é muito difundido entre as pessoas isso. E é uma coisa muito importante, independente da área de atuação do profissional, porque isso impacta na sua vida, a política impacta na sua vida em todos os aspectos, você gostando de política ou não. Você não precisa ser um ator político, você está dentro da política para você ter que saber dela. Na verdade, você tem que conhecer, porque quem está dentro da política, na verdade, vai estar por causa de você. E então, se você desconhece esses tipos de assunto, quem dirá quem você coloca lá dentro. Então, por isso que é muito importante trazer um debate dessa forma. E a escolha dos sistemas eleitorais foi justamente por isso, porque além de ser um tema que constantemente está na mídia, é uma coisa que no Congresso está sendo em debate, talvez não leve a lugar nenhum esses debates que nós estejamos tendo, e seria necessário uma reflexão sobre quais seriam as medidas mais eficazes e que mais impactariam. Então, eu tentei trazer, aliar essa a parte teórica da explicação com essa parte prática, de trazer o que é o conceito de cada sistema, com quais seriam as críticas e os argumentos favoráveis a ele. E eu espero que tenha sido de fácil compreensão também. Acho que é só isso mesmo. Obrigado e boa tarde. Marco Aurélio, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Pessoal, nós vamos passar daqui a pouco para a nossa próxima palestra. A gente acabou de assistir uma palestra sobre Constituição, Democracia e Sistemas Eleitorais. No começo, eu não fiz o agradecimento, mas eu quero registrar a presença do professor Walter Cid, do Colégio Gabarito, da professora Aline, do Colégio São Pascoal, e hoje também temos o privilégio de ter o professor Evandro, diretor da Escola Estadual, professor José Inácio de Souza. Eu agradeço muito a presença dele. Eu quero convidar os coordenadores e o diretor para, junto comigo, fazer a entrega do certificado ao Marco Aurélio. Na verdade, nós vamos entregar uma declaração, professor Aline, professor Walter. Eu fiquei atento aqui durante a explanação do Marco Aurélio, ele discutiu algumas questões, né, que, inclusive, envolveu a questão de gênero, representatividade dentro dos parlamentos. E ali no canto eu queria que filmassem ali, sem debate sobre gênero, retrocesso. Gênero é tema de educação, sim. Vamos filmar para a gente registrar nos nossos... Que vocês tenham o direito de se manifestar dentro dessa casa, que é uma casa do povo, e que gênero tem que ser discutido aqui mesmo. Se não discute dentro da casa que é do povo, vai discutir aonde, né? E aí, quando vem discutir gênero aqui, a gente vê professores sendo chamados de vagabundos. É uma inversão de valores, mas não é o momento de debater e de discuti-la. Nós vamos fazer a entrega para o Marco Aurélio, da declaração dele. Fica aí no meio.
Programa Escola do Legislativo.